Fala turma, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai falar uma aula sobre o pâncreas aqui no nosso curso de Fisiologia Endócrina. E vamos lá. Bibliografia recomendada, como sempre, esses 3 livros maravilhosos. E vamos começar da parte histológica. O pâncreas, ele é muito fácil a histologia dele. Ele tem 2 organizações histológicas principais. Quais são essas? Os ânsinos pancreáticos. Esses ânsinos pancreáticos, como vocês podem ver, têm forma circular. E qual que é a função deles? Eles secretam suco digestivo no duodeno. Então, esses ânsinos pancreáticos não vão ser abordados na aula de hoje. A gente vai falar das ilhótalas de Ranger. Dizem que parece ilha, por isso que chama ilhotas de Ranger. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, então fica com vocês. Essas ilhotas de Langerhans, elas têm 4 tipos principais de células, que são as células beta, que estão mais ou menos 60% da ilhota é composto desse tipo de célula. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, olha o tanto de células beta que tem. As células beta, elas vão secretar insulina, que a gente vai falar daqui a pouco, e amilina. A amilina é um hormônio que a gente não sabe muito bem a função dele. Então a gente não vai falar muito nessa aula. Tem as células alfa, que é composto de 25% das ilhotas de Langerhans, e elas geralmente estão mais na periferia, mas vocês podem ver que ainda há células alfa no centro da ilhota. E o que elas secretam? O glucagon, que a gente também vai falar na aula de hoje. A gente também tem as células delta, que é composto basicamente por 10% dos tipos celulares, e secreta somatostatina. A somatostatina a gente vai falar um pouco mais para frente, lembrando que a somatostatina eu não usei muito os seus livros, eu peguei um artigo separado, que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo. E tem as células PP. As células PP, elas estão pouquíssima quantidade na ilhota e secretam polipeptídeo pancreático. Esse polipeptídeo pancreático, a gente também, como a amilina, a gente não sabe a função dele, então a gente não vai falar muito nessa aula. Não se preocupe que esses dois eles não são cobrados em provas, nem de faculdade, nem de nada, mas eu estou dando só como curiosidade que as ilhotas de Langerhans também produzem. Então vamos falar agora um pouco sobre insulina. A insulina, ela é um hormônio proteico, ou seja, ela vai ser sintetizada como toda proteína. Só que ela não pode ser sintetizada e já está na forma ativa dentro da célula. Por que você teria insulina ativa dentro da célula? Não faz sentido. Então ela é sintetizada na forma de pró-hormônio, que vocês podem ver que tem cadeia A, B e C. Essa cadeia C, ela é responsável por inativar a insulina, que só vai ser ativada lá no grânulo secretor. Como vocês podem ter visto na primeira aula desse curso, um hormônio proteico ele é armazenado em grânulo secretor. Por isso que quando a gente tem a glicose, que é um estimulante para a secreção de insulina, a gente tem um pico. Esse pico são a insulina que está no grânulo secretor, e depois a gente tem uma diminuição e depois uma crescente. Essa crescente aqui é porque toda a insulina no grânulo secretor já foi secretada. Aqui a célula está sintetizando nova insulina. Agora a gente vai ver como é que é feito o estímulo e a inibição. Eu quero que vocês reparem apenas nessa imagem aqui. Como é que é feito? A glicose ela vai entrar via GLUT2, que é uma família de receptores que consegue fazer com que a glicose entre dentro da célula. Dentro da célula, a glicose ela vai sofrer oxidação e você vai ter aumento do ATP intracelular, como vocês podem ter na aula de bioquímica. Vocês já viram como é que funciona toda a cadeia da glicólise, ciclo de Krebs, a gente não vai abordar aqui. Mas o que vocês precisam saber, glicose entrou na célula, você vai aumentar o que? O ATP. Aumentou o ATP, você vai fechar canais de potássio. Canais de potássio que fecham com aumento de ATP. Quando você faz isso, você está fazendo com que tenha menos influxo de um íon positivo para dentro da célula. O que vai acontecer? Você vai estar despolarizando a célula. Nisso, você tem canais de cálcio dependente de voltagem, que vocês já devem ter aprendido em biofísica também. Esses canais eles vão ser abertos quando a célula é despolarizada e vai estimular o influxo de cálcio intracelular. Esse influxo de cálcio intracelular vai se ligar a proteínas na membrana dos grânulos secretores que vão fundi-la com a membrana plasmática. O que isso gera?
secreção de insulina. Ou seja, o influxo de glicose via GLUT2 vai aumentar o ATP, que vai despolarizar a célula, fazendo com que um canal dependente de voltagem de cálcio faz com que o cálcio aumente intracelularmente devido ao influxo, que vai fazer com que a membrana plasmática se funda com a membrana do grânulo secretor, secretando a insulina. Então agora que a gente já sabe, esse é o principal mecanismo que você precisa aprender de secreção de insulina. Os níveis séricos de insulina estão diretamente relacionados com o nível de glicose. Se você tem hipoglicemia, você vai ter menos ATP você não vai ter despolarização, então você não vai ter a secreção de insulina. Pronto, agora que a gente já viu essa imagem aqui, vamos para essa daqui que é um pouco mais complexa. Existem outros estímulos sem ser a glicose que estimulam a síntese de insulina, que é no caso o aminoácido e ácidos graxos. Eles também vão estimular. Como é que eles vão estimular? Aumentando o ATP intracelular. Você também vai ter acetilcolina, aumentando a síntese de insulina e a sua secreção, numa via intracelular diferente da desses dois. Catecolaminas circulantes e somatostatina são inibidores, ou seja, elas vão regular a secreção de insulina. Nos casos das catecolaminas, elas vão regular diminuindo o AMP cíclico. Em menos AMP cíclico, você vai ter diminuição dos grânulos secretados. E como a gente pode ver nessa figura aqui, a concentração de glicose é a principal estímulo para a síntese e a excreção de insulina. Aqui você pode ver o aumento gradual de glicose plasmática e aqui você tem a secreção de insulina. Quanto mais glicose plasmática, mais insulina, até o momento que você chega no limite celular. E se você tiver uma glicose alta por um período crônico, você pode desenvolver alguns distúrbios. No caso, você pode desenvolver até diabetes. Então vamos lá. Quais são os mecanismos de ação de insulina? A gente já viu como é que ele é estimulado e como é que ele é secretado. Eu fiz um resumo aqui. Basicamente, a insulina você vai se ligar ao receptor muito fácil de decorar, que é o receptor de insulina. Esse receptor de insulina ele vai gerar 4 principais mecanismos de ação. Você vai ter crescimento e expressão gênica, que a gente vai falar um pouco mais. Síntese de glicólise, síntese de lipídio, síntese de proteína e transporte da glicose via gluticato, que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, a insulina ela estimula a síntese de glicogênio no fígado e no músculo, vale ressaltar. Reduz a produção de glicose no fígado, ou seja, ela vai estar produzindo mais glicogênio e secretando menos glicose. Vale ressaltar aqui nos tecidos que eles atuam nesse tipo de mecanismo. Estimula a síntese proteica em tecidos periféricos, ou seja, músculo, principalmente no músculo, no tecido adiposo. Você vai ter a síntese proteica de acordo com a estimulação da insulina. Estimula a síntese de triglicerídeos no fígado e tecido adiposo. Aqui vale ressaltar mais uma vez os efeitos biológicos e os tecidos em que eles sofrem essa ação. No tecido adiposo muscular, que é aqui onde está o pulo do gato, que você vai ter a diminuição da glicose sanguínea, o que acontece? A insulina se liga no receptor de insulina e ela vai fazer com que um receptor GLUT4, que vai ter em vesículas secretoras no músculo e no tecido adiposo, se funda a membrana. Esse GLUT4, ao invés, como a insulina a gente viu que ele se funde e libera a insulina, o GLUT4 ele vai ficar na membrana plasmática. E para que esse GLUT4 serve? Ele serve para fazer com que a glicose, entre na célula. Ou seja, sem a insulina, você não vai ter o GLUT4 na membrana e você não vai ter a glicose entrando tanto no tecido adiposo quanto muscular. E quando ele entra nesse tecido, o que acontece? Os efeitos biológicos que a gente já viu. Vale ressaltar uma coisa importantíssima que alguns professores não falam,
é que a insulina ela tem relação com o crescimento. O que eles viram é que a insulina, como ela estimula a síntese proteica, ela é um importante fator no crescimento animal, seja ele qual for. Especialmente isso com o GH. Aqui a gente pode ver, eles fizeram experimentos em ratos, que eles tiraram o pâncreas e a hipófise do rato. Quando você tira a hipófise, você perde o GH. Quando você tira o pâncreas, você perde a insulina. E o que eles viram? Eles viram que dando apenas GH, o animal não estava crescendo. Antes da cirurgia, ele estava crescendo regularmente. Depois ele pode crescer. Depois eles deram o quê? Só insulina. Cresceu, mas cresceu pouco também. A partir do momento que eles deram insulina e GH, o animal voltou a crescer normalmente. Qual que é a hipótese mais aceita do porquê que isso acontece? A insulina e o GH, elas estimulam com que a célula capte determinados aminoácidos no sangue. Ou seja, a junção dos dois faria com que alguns metabólitos, algumas moléculas sejam endossadas na célula e essas moléculas tenham relação com o crescimento. Sem insulina ou sem o GH, o animal, o ser humano ou qualquer outro animal vai ter problemas de crescimento. Agora a gente vai falar um pouco do glucagon. O glucagon, como a gente viu, também é um hormônio proteico armazenado em grandes secretores e é o principal hormônio contra-regulatório da insulina. Ou seja, se a insulina reduz os níveis de glicose sanguínea, o glucagon vai fazer o quê? Vai aumentar. Os receptores do glucagon, isso é bom frisar, eles vão estar especialmente no fígado. E lá no fígado ele vai ser degradado, cerca de 80% do glucagon secretado no pâncreas, que vai diretamente para o fígado, já vai ser degradado. 80% dele já não vai para a circulação periférica. Já vai ser degradado ali mesmo no fígado. Então, e aqui que eu peguei uma imagem não está nos livros, a imagem está no artigo que eu vou colocar linkado aqui embaixo, de como é que é feito o estímulo do glucagon. O glucagon também, a hipoglicemia é o principal estímulo dele. Você tendo menos glicose intracelular, porque você tem uma hipoglicemia, você vai ter diminuição de ATP. A diminuição de ATP vai fazer com que o canal de potássio, nesse caso, vai fechar. Do mesmo jeito que foi na insulina. Canal de potássio fechando, você vai ter uma despolarização celular. Despolarização celular, você vai abrir canal de cálcio dependente de voltagem. Canal de cálcio dependente de voltagem, influxo de cálcio, vai fazer com que o grânulo secretor se funda a membrana e libere o glucagon. Aqui eu coloquei um pouco dos estímulos, que não está nessa imagem, infelizmente não tinha, mas aminoácidos também estimulam a síntese e a secreção de glucagon. Insulina, hiperglicemia e somatostatina também inibem o glucagon. Agora um pouco dos mecanismos do glucagon. Principalmente, que provavelmente é onde o seu professor vai cobrar, vai ser os efeitos biológicos deles no fígado. No fígado, ele vai promover a glicogenólise, ou seja, o glicogênio hepático vai ser quebrado em glicose. Para quê? Porque quando você tem uma hipoglicemia, você tem pouca glicose sanguínea. Quando você faz a quebra do glicogênio, você vai estar disponibilizando mais glicose intracelular, lá nos hepatócitos, e esses hepatócitos vão secretar essa glicose para o resto do corpo. Você vai promover a gliconeogênese, ou seja, a síntese de glicose a partir de outros precursores, e a glicólise vai diminuir a glicose, ou seja, não vai ser convertida em piruvato. Aqui também eu peguei no artigo, provavelmente seu professor não vai falar, vou falar mais curiosidade. O glucagon está relacionado com o apetite. Quando você tem altos níveis de glucagon, você vai sentir fome. Como ele vai estar aumentando os níveis de glicose sanguínea, ele vai estimular a insulina. O que eu já falei, ele vai aumentar a produção de glicose, diminuir a quebra de glicose, aumentar a quebra de lipídio, diminuir a quebra de lipídio, aumentar a produção de corpos cetônicos. E é isso. No coração ele também tem alguns efeitos, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratibilidade, mas nada muito grave. E agora a gente vai falar do somatostatina. Lembrando que esse hormônio, eu peguei ele mais
dos artigos do que propriamente dos livros. Então, se vocês forem ler os livros e não estiver falando muito dele, dá uma olhada no artigo. O artigo está em inglês, mas hoje com qualquer tradutor dá para você ler de boa. Então, quais são os efeitos biológicos da somatostatina? Ela diminui a secreção de insulina e glucagon, como a gente já viu. Ela também tem efeito de diminuir a motilidade do estômago, do duodeno e da vesícula biliar. Além disso, ela diminui a secreção e a absorção do trato gastrointestinal. Ou seja, ela vai inibir insulina e glucagon e vai inibir a absorção do trato gastrointestinal dessas maneiras. Em resumo, o que você precisa saber da somatostatina? Que ela prolonga o tempo dos nutrientes a serem assimilados no sangue. Por quê? Porque ela vai estar diminuindo a insulina e o glucagon de agir. Fazendo isso, ela reduz com que as células peguem os nutrientes rapidamente. Você vai estar aumentando o tempo em que esses nutrientes vão estar no sangue. E ela tem alguns estímulos, que todos os estímulos são relacionados ao que? A ingestão de alimentos. Como a glicose sanguínea vai estimulá-la, aminoácido também vai estimular, ácido graxo vai estimular, concentração aumentada de alguns hormônios gastrointestinais que a gente vai ver no nosso curso de fisiologia gastrointestinal também estimulam a síntese de somatostatina. E vale lembrar uma coisa muito importante, que a somatostatina também é secretada lá no hipotálamo. O que ela faz lá no hipotálamo? Não sei se vocês lembram, mas ela inibe a síntese do GH. Olha que bacana. A somatostatina ela está inibindo o GH lá no hipotálamo, que o GH, não sei se vocês lembram, vai ser secretado e sintetizado lá na adenipófise. E ela também vai estar inibindo a insulina, os dois hormônios principais para o crescimento do animal. E agora vamos resumir tudo que eu falei. A insulina aumenta a síntese de glicogênio lá no fígado e músculo. Aumenta a síntese proteica nos tecidos. Aumenta a síntese de triglicerídeos, principalmente no fígado e no tecido adiposo. Aumenta a captação de glicose via GLUT4 no tecido adiposo e músculo, relacionado com o crescimento animal, lá na insulina, junto com o GH. O glucagon, quais são seus efeitos, principalmente no fígado? Degradação de glicogênio, porque você precisa fornecer glicose ao corpo. Síntese de glicose, lá no hepatócito também. Diminui a degradação de glicose. Basicamente tudo isso acontece. Vale lembrar também que apenas o GLUT4 está relacionado com a insulina. Como a gente pode ver, lá na célula beta, lá no pâncreas, lá tem o GLUT2. O GLUT2 não tem nada a ver com a insulina no fato dos efeitos biológicos delas, apenas o GLUT4. E aqui a gente tem um esquema representativo que, a partir do momento que você tem a remoção do pâncreas, aqui você está tendo controle, o que você vai ter? Você vai ter glicose sérica descontrolada, você não mais consegue controlar sua glicose. Os ácidos graxos, você pode ver que subiu de repente e depois estabilizou. Os ácidos graxos livres, eles vão ter uma estabilização, mas a glicose vai continuar descontrolada. E o ácido acetoacético, o que vai acontecer com ele? Ele no primeiro dia ele não vai aumentar, mas depois ele vai só aumentar, se tendo um quadro de acidose metabólica no indivíduo. Era só isso por hoje, eu espero que você tenha gostado da aula, ela ficou um pouquinho grande, mas tem muita informação. Se você tiver alguma dúvida, você tem um livro, você pode comentar aqui que a gente vai responder qualquer pergunta. E o artigo que eu usei está em inglês, mas está aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Uma boa semana a todos, na próxima quinta tem mais.